Bom dia a todos. Declaro aberta a 35ª sessão ordinária da segunda Câmara. Submeto a ata da última sessão, a 34ª sessão. Se não houver objeção, vou dá-la por aprovada. Aprovado. Consulto a doutora Letícia Matuf, muito digna representante do Ministério Público de Contas, procuradora representante do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse em alguns dos itens da nossa pauta de hoje, interesse prévio. Não, excelência, obrigada. Ok. Então, passamos à nossa pauta estadual. Relato os itens a meu cargo. O item 1 trata-se das contas da Secretaria de Logística e Transporte, nome novo, em suas respectivas unidades. Disponibilizei o relatório, as unidades jurídicas de ATJ Chefia e PFE, também o MPC, apontaram falhas no relatório e no princípio da ampla defesa manifestaram-se pela notificação. Foi notificado, falaram, demonstrado nos autos que os atos praticados pela Secretaria não apresentam as falhas que possam comprometer a conta de 2013. Quanto à dotação orçamentária, foi liquidado um montante de 7 bilhões, execuções de obras estão relacionadas, as falhas detectadas acompanham a TJ ao entender que não são graves o suficiente para comprometer. Entendo aplicável o artigo 33, inciso 2, com a lei da Lei Complementar 719, julgando regulares com ressalva as contas da Secretaria, excetuam-se as decisões não apreciadas pelo Tribunal. Nos termos do disposto no artigo 35, dou quitação e liberando os responsáveis. Em discussão, votação aprovada. Agora o item 2 da pauta é Sabesp com a Software Informática, prestação de renovação de licença existente na aquisição de novas licenças de produto para ambiente e infraestrutura. Também houve uma instrução com defesa apresentada. Procede o argumento da fiscalização e da chefia de ATJ pela irregularidade, principalmente quanto às falhas apontadas que levaram à inabilitação da empresa com melhor proposta. A empresa Brasoft é bem conhecida da administração e tem contrato em diversos órgãos, o que não caracteriza como melhor do que as outras empresas. A justificativa para a exclusão da empresa Allen Hill se pautou em exigência do item 3.1 e do edital. Observa-se que em licitações da espécie o número de participantes do certame foi mais aceitável, indicando a existência de mais empresas do setor. O sistema SPED foi criado em 2007 pelo Poder Executivo Federal para tornar mais visível a estruturação contábil das empresas de fluxo único. Assim fica claro que a incorreção editalícia que levou à desclassificação cerceou a competitividade, cuja participação foi extremamente exígua. Nesta forma, voto acompanhando ao ATJ, voto pela irregularidade da licitação, na modalidade de pregão online, conforme preconiza o artigo 33. Oficie seu secretário para as providências em 60 dias. Em discussão. Votação aprovado. Agora, o item 3 e 4 em conjunto. São contratos da Fundap com a Junta Comercial e GP Projetos, tendo projeto os itens relacionados à nossa pauta. A instrução falaram os órgãos da Casa, acompanho a assessoria técnica e PFE pela regularidade dos atos. O acolho à justificativa apresentada pela origem, tendo em vista que o certame contou com efetiva competitividade, 4 licitantes. O preço está compatível com o mercado, além do que as observações levantadas pela fiscalização foram esclarecidas. Meu voto é, portanto, no sentido da regularidade da licitação, com as advertências para maior rigor das normas de licitação. Em discussão,
Votação aprovado. O item 5 da pauta trata-se de contratação da Secretaria da Saúde com, na verdade, é um convênio com o Departamento Regional de Saúde de Campinas, Centro Infantil Domingos Boldrini. O objeto é promover o fortalecimento de ações para a prestação de serviço do SUS. A matéria foi examinada, os órgãos da Casa e PFE disseram que se comprovou a utilização do recurso, sem qualquer registro de desvio de função. Meu voto acompanha a manifestação da Casa, e no sentido da regularidade do convênio, bem como dos termos aditivos. Reitera a recomendação à Secretaria, uma vez que as consignações feitas foram posterior à assinatura do prazo, para que adote medida para promover maior transparência no controle dos recursos repassados ao terceiro setor, definindo o parâmetro objetivo para os montantes e as entidades que poderão receber. Em discussão, votação aprovado. Agora, o item 6 é a Universidade de São Paulo, Prefeitura do Campus da Luiz de Queiroz. Trata-se de contratação para limpeza e asseio. A matéria foi longamente debatida. Acolho a manifestação de PFE, que opinou pela regularidade dos exames, acompanha a justificativa da origem, tendo em vista que o certame contou com competitividade de 10 licitantes, o preço contratado era compatível e representou uma redução de 15% do preço orçado. Além do que, todas as objeções levantadas foram esclarecidas. Meu voto é no sentido da regularidade dos atos. Em discussão, votação aprovada. Agora, o item 18 e... Ah, não, opa, já foi. Eu já estava querendo entrar nos meus, olha só. Isso que é vontade de relatar. A palavra do conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, dona Roxy Tadini, senhora conselheira substituta, doutora Silvia Monteiro, seja bem-vindo aqui na nossa Câmara. Doutora Letícia Delcim Matuque, representante do Ministério Público, a procuradora. Procuradoria da Fazenda, doutor Denis Gomes, também seja bem-vindo. Relato o item 7, senhor presidente, que trata de 2 termos de retificação, do 2º ao 7º termos de aditamento, que tem por objeto o acréscimo de serviço e a prorrogação de contrato celebrado entre a FDE e o consórcio Rede Telecom Vox para a prestação de serviço telefônico fixo comutado. Acompanho a instrução unânime favorável, voto pela regularidade nos termos de aditamento e pelo conhecimento dos termos de retificação. Em discussão, votação aprovada. Item 8, cuida de 5 termos aditivos a contrato celebrado entre a Fundação Memorial América Latina e o consórcio Monde para a prestação de serviço de vigilância eletrônica e controle de portarias. A instrução unânime favorável com relação aos 4 primeiros termos aditivos, que tiveram por objeto a prorrogação do prazo de vigência, reajuste e acréscimo dos serviços em 5,39% ao contrato. Com relação ao 5º termo, que tem por finalidade rescindir o contrato com uma das empresas integrantes do consórcio, passando o objeto do contrato, reduzindo o serviço de portaria a ser executado pela outra integrante do consórcio, a instrução mostra-se dividida. Acompanho a TJ por entender que o contratado foi o consórcio e não as empresas dele integrantes. Assim, a responsabilização pelo não cumprimento de qualquer cláusula contratual teria que recair sobre o consórcio, com a decisão do contrato, com a rescisão do contrato, não sendo possível a sua continuidade com uma das empresas que dele fazia parte. Voto assim pela regularidade dos 4 primeiros termos aditivos e pela irregularidade do 5º termo aditivo. Em discussão, votação aprovada.
Palavra agora a conselheira Silvia Monteiro, ao cumprimento e desejo que nesse período de substituição tenhamos muito trabalho. Na verdade, nós vamos ter mesmo, porque é até o fim do ano. Né? Cumprimento, Vossa Excelência. Já registro a honra para mim de estar presente nessa Câmara. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente, eminente conselheiro, procuradora do Ministério Público de Contas, procurador da Fazenda e todos presentes. Excelências, aqui, tendo em vista que disponibilizei previamente os relatórios e voto dos itens aos meus cuidados nesta sessão, se não houver objeção, vou me permitir ser sucinta nos votos a seguir. E, assim, por não haver nenhuma questão espinhosa entre eles, a meu ver, presidente, peço para relatar em conjunto, mas com votos individualizados, os itens 9 a 17 que estão aos meus cuidados, todos de matéria contratual. Os itens 9 e 16 são termos de aditamento, ordens de serviços e termos de recebimentos e de encerramento de obrigações com devolução de caução de contrato, celebrados pela FDE com a empresa Marco Santos Engenharia e com a construtora Cronacom Limitada. Os itens 10 e 11 são atos firmados pelo DR com a empresa Leão e Leão e com a empresa Trindade Locações. O item 12 é a contratação da empresa DP Barros Pavimentação, levada a efeito pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica da EE. E os seguintes são a execução contratual da Secretaria de Gestão Pública com a Prodesp, o contrato de gestão e respectiva dispensa de licitação e termos aditivos celebrados pela Secretaria de Estado da Saúde com a Santa Casa de São Paulo e termo aditivo de contrato firmado entre a Fundação Casa e a empresa Sodexo. Aqui houve apontamentos da fiscalização nos respectivos processos, exceto no item 11 e no item 13, com a apresentação de justificativas por parte dos interessados e manifestações das assessorias técnicas e chefia de ATJ, da Douta PFE, bem como do MPC, quando não ocorreu a vistas franqueadas ao Parquet de Contas. Esses são os relatórios. Passo aos votos. Os atos em julgamentos foram apreciados em seus aspectos técnicos e jurídicos após o exercício da ampla defesa por parte dos interessados, que trouxeram aos processos suas justificativas para rebater as falhas apontadas pela inspeção desta Corte de Contas. Assim, eu acolho as opiniões externadas pelos órgãos técnicos da Casa, PFE e MPC, e voto pela regularidade dos atos em exame, exceto do item 16, referente aos 3 termos aditivos da FDE com a empresa Cronacom, por incidência do princípio da acessoriedade, e do item 17, referente à dispensa de licitação e contrato de gestão da Secretaria de Estado da Saúde com a Santa Casa de São Paulo, especialmente pela falta de metas estabelecidas no ajuste. E voto ainda pelo conhecimento das ordens de serviços, dos termos de recebimento provisório e definitivo e de encerramento de serviços, da devolução de caução, do termo de rescisão amigável e do distrato contratual nos itens 9 e 16 da FDE, no item 11 do DR, no item 13 da Secretaria de Gestão Pública e no item 14 da Secretaria de Estado da Saúde, conforme constam dos respectivos votos, com destaque para as providências consignadas no voto do item 10 e do item 17. Em discussão, votação, aprovado. Antes de encerrar a sessão estadual, desejo cumprimentar o doutor Denis Gomes, procurador da Fazenda, que participou nessa oportunidade da sessão estadual da nossa Câmara. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Esperamos que longo período de convivência. Ok? Passamos agora à nossa sessão municipal. Tem sustentação oral? 2. Então, temos sustentação oral e que não são minhas. Deixa a primeira, chamar a primeira. É do conselheiro Sidney Beraldo, item 37 da pauta.
Dr. Sérgio Aparecido Venceslau. Está aqui? Representando o senhor... Dr. Nivaldo Marcos Moraes, é o advogado? Ok. Convido para assumir a... É relator o eminente conselheiro Sidney Beraldo, a quem passo a palavra, item 37. Palavra, conselheiro Sidney Beraldo. Primeiramente, quero cumprimentar o eminente advogado, doutor Nivaldo Marques Moraes. O item 37 trata de representação autuada em cumprimento à determinação desta Câmara, efetuada por ocasião da apreciação das contas de Flórida Paulista do exercício de 2010. Afirma a denúncia que o servidor Sérgio Aparecido Venceslau, titular do cargo de contador daquele município, mantinha contrato de prestação de serviços de consultoria com a Prefeitura de Dracena, por meio de empresa de contabilidade da qual é sócio, em possível incompatibilidade de horários. Apurou a fiscalização que, pelo menos em 6 datas, o servidor participou de audiências públicas no município de Dracena, representando a sua Secretaria da Fazenda, em horário em que deveria estar exercendo seu cargo em Flórida Paulista. A instrução mostra-se dividida. Ouço com atenção o eminente advogado Dr. Nivaldo Marques Moraes. Ok, com a palavra, doutor Nivaldo. Acho que é Neivaldo. Neivaldo. É Neivaldo. É um jogador da Portuguesa, senhor presidente. Eminente presidente do Conselho, né, Tribunal de Contas, no qual cumprimento a mesa. O que nos traz aqui é pouquíssimo tempo, só para esclarecer alguns fatos que ficou meio que ambíguos na decisão da assessoria técnica. O que acontece? Nos TCs de 40.446.026.11 e os TC de 40.447.026.11, relata que o nobre colega e meu cliente, Sérgio Aparecido Venceslau, há alguns equívocos que ele fala da possibilidade de ser contador na Prefeitura de Dracena. Em momento algum teve essa possibilidade, porque ele foi representante, nobre conselheiro, de uma empresa da Flórida Paulista Assessoria e Consultoria. E a assessoria técnica relata que ele era contador na Prefeitura de Dracena. E esse profissional habilitado já consta da Prefeitura de Dracena desde o exercício de 2009. Então, a gente, de última hora, que nós ficamos sabendo da pauta de hoje, ontem protocolamos a viabilidade da apreciação de Vossas Excelências de alguns relatos acerca da carga horária, que há uma breve confusão da carga horária de atendimento da Prefeitura Municipal e a prestação de serviço do meu cliente, que muitas vezes é fora de horário pratica seus atos. Então, se nós pegarmos a presença de ponto apresentada por ele junto aos autos, a prestação de serviço em época de férias, até mesmo gozo de licença-prêmio, vai muito além da jornada de 40 horas, do qual era, na época, contratado pela Prefeitura de Flórida Paulista. Enquanto que, na Prefeitura de Dracena, era empresa jurídica que prestou serviços de assessoria e consultoria, e não efetivamente serviço de contador. Tanto que o mesmo somente participou nas audiências públicas, orientando assim também o contador daquela cidade. Tá? Outra questão que nos faz vir até essa casa, justamente a pedido do colega da cidade de Dracena,
é que houve uma manifestação da respeitável assessora técnica, no item 10 da folha 241 dos autos, que diz que, muito embora entendamos, desde logo, ilegal discutida a acumulação, até pela incompatibilidade de horários, tendo em vista que a nova questão suscitada, propomos que os interessados recebam um novo prazo para manifestação. Esse prazo, ao que nos parece, não foi concedido tanto para o meu cliente como para o município de Dracena. Mas a gente, desde já, vem para esclarecer a vocês que não houve acumulação indevida, uma vez que ele prestava o serviço, sim, no município de Flórida Paulista. Uma pequena falha formal, eu acredito que, da explicação da própria prefeitura, na época, ao tribunal, que não há de se confundir a jornada de trabalho do servidor com o atendimento ao público daquela cidade, que é das 8 às 11 e da 1 às 4h30 o seu atendimento ao público. Enquanto que o contador, muitas vezes, se estendia a sua jornada além do atendimento externo. Razão pela qual a gente pede, desde já, a revisão dessa matéria, que seja julgada como aprovada por ser uma pequena falha formal. Sem muitas delongas, para não atrapalhar o trabalho da casa, agradecemos desde já a atenção dispensada à presidência, ao conselheiro em seu gabinete, que foi muito bem recepcionado. Muito obrigado e um bom dia de trabalho a todos. Ok. Retorna a palavra ao conselheiro Sidney Belo. Eu vou retirar de pauta, senhor presidente, para apreciar os argumentos trazidos aqui agora para o doutor Neivaldo Marques Moraes. Vou retirar de pauta. Retira de pauta, portanto. Agora, o item 59 é um recurso ordinário da Prefeitura de Ibirá e também do prefeito, doutor Giancarlo de Abreu de Oliveira. Ele declina. Vossa Excelência pode. Quer relatar ou relata na... Relato na ordem. Na ordem. Ok, então, agora sim é minha vez de relatar os processos estaduais, municipais a meu cargo. Item 18, Prefeitura de Bragança Paulista e Comercial Laiú. Trata-se de contrato entre a Prefeitura para aquisição de brinquedos educacionais do município. No caso em exame, restou demonstrado na instrução, por meio da defesa e documento apresentado, a inexistência de empenhos de pagamentos para o pregão. Nesse sentido, peço vênia para transcrever o voto proferido já no TC 1246. No mérito, conquanto tenha havido desacerto no certame, resta demonstrado que os serviços não foram iniciados, acabando por ter rescindido amigavelmente o contrato. Desta forma, a exemplo de diversos precedentes, acolho a manifestação de STG e voto pelo provimento para fim de determinar o arquivamento sem julgamento de mérito, é o que faço nesse processo. Em discussão, votação aprovada. Item 21. Aqui é Prefeitura de Itatiba, Fundação CPQD, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Telecomunicações, objetivando fornecimento de ferramentas para a gestão da educação pública. A matéria a origem foi instada a se justificar e verifico que não obteve êxito nos seus esclarecimentos. Não consegue afastar a impropriedade dos autos, concernente à modalidade de licitação utilizada, que não se adequa ao objeto do certame. Com relação aos termos aditivos, o entendimento desfavorável à licitação atinge os subsequentes termos. Voto, portanto, acompanhando a Casa pela irregularidade da licitação e do contrato, com cópias à Câmara e à Prefeitura. Em discussão, votação aprovada. Eu falei só do 18, né? Na verdade, aquele item anterior que eu determinei o arquivamento era 18 a 20. Alerta-me aqui o doutor Sérgio Siqueira Rossi, que está mais esperto que a defesa do Palmeiras. Item 22. Item 22. Prefeitura de Sorocaba. Acompanhamento da execução contratual
em ajuste firmado pela Prefeitura e Proativa Meio Ambiente, objetivando o serviço de transporte e destinação fiscal de resíduo líquido para aterro sanitário. Isso vai acabar, viu? Sorocaba que trata de se cuidar, não tem nada de fazer aterro sanitário. Mas esse contrato, ele está regular e eu vou votar pela regularidade. Mas trata de se virar. Nada de jogar em aterro, o aterro sanitário é um lixão de luxo. Tem que se preocupar em fazer uma usina ou fazer uma situação de recuperar o lixo, recuperar tudo, e só a fase final. Não tem essa história de ficar enterrando aí, comprometendo a terra. Mas, nesse caso, sou favorável e alerto Sorocaba que deve se virar. Em discussão, votação, aprovado. Retiro de pauta o item 23. Relato o item 24. Aqui trata-se das contas da Câmara de Araçariguama, exercício 2013, não teve grandes apontamentos, acompanha a Casa e MPC pela regularidade dos exames e as demais recomendações irão por ofício. Em discussão, votação, aprovado. Agora, as contas do Executivo de Osasco, relativo ao exercício de 2013. Uma longa lista de irregularidade, manifestação da Casa e MPC, pelo parecer desfavorável. A questão fundamental é, por incrível que pareça, a não aplicação no ensino, 2461. Argumentos apresentados na defesa não foram suficientes para descaracterizar a não aplicação, que é desfile cívico. O que tem que ver desfile cívico com gasto de ensino? Aporte para o Instituto de Previdência do município para pagar aposentado, recreio de férias, formação de fanfarra e coral. Gasto em ensino é gasto dentro da classe. Desfile não tem nada a ver, não é, doutor Sérgio? Então, desculpe falar mais uma vez sobre esses pontos aqui, mas chega a ser até surpreendente que uma cidade do tamanho de Osasco ainda não tenha entendido o que é gastos em educação, gasto obrigatório. Embora a administração tenha aplicado no Fundeb os valores, R$ 69,99, também atendido a questão de saúde e pessoal, voto acompanha a manifestação da Casa, bem como pelo MPC, para emissão do parecer prévio desfavorável às contas em face da não aplicação do índice de ensino. Ressalvo para a edição complementar as matérias de contrato com a empresa AFMD. A margem acolhe as recomendações que deverão ir por ofício. No caso do expediente 2261, oriundo do Ministério Público Estadual, determina ao meu cartório a expedição de ofício ao Procurador-Geral, dando-lhe conhecimento do relatório relativo às contas anuais. Nada trouxe quanto ao assunto tratado no ofício supracitado. Esse é o meu voto, parecer desfavorável. Em discussão, votação aprovada. Item 26. Contas de Populina 2013. Aqui também não teve grandes apontamentos, atendidos no ensino, Fundeb, valorização do magistério, saúde, pessoal, superávit, todos os itens foram atendidos. Meu voto é parecer favorável e encaminha por ofício as recomendações. Em discussão, votação, aprovado. Agora, as contas de Jaguariúna, 2013, fiscalizada pela nossa Unidade Regional de Campinas, a UR3, famosa e inaugurada pelo doutor Edgar. As contas apresentaram falhas que podem ser relevadas em razão da justificativa. O município cumpriu todos os itens constitucionais: ensino, Fundeb, magistério, saúde, pessoal, execução orçamentária. Acompanham a Casa e o Ministério Público de Contas pela emissão do parecer favorável e as recomendações serão encaminhadas por ofício, também com oficiamento ao Ministério Público. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Agora, favorável. Agora, o item 28, Terra Roxa. Aqui não. Fiscalizada pelo R de Ribeirão Preto. Essa fui eu que inaugurei, acho que foi a única.
Não, e Araraquara também. As contas de Terra Roxa, 2013, apresentaram-se com falhas que comprometem as contas. Embora o município tenha cumprido os índices constitucionais, gastou 47,25 em pessoal, acompanha a manifestação, bem como do MPC, pela emissão do parecer desfavorável à prestação de contas. A margem determina o encaminhamento das recomendações e determina ainda que o responsável imediato o cumprimento da súmula 13 do Supremo Tribunal Federal. São só uma dúvida, o gasto com pessoal foi 47,25, é isso? 47,25. Bom, aí ele não está nem no limite prudencial. Como é? Que é 54, né? O gasto com o pessoal, só esse ponto que eu não entendi. Então, deixa eu ver. Gasto com o pessoal. Eu tenho um registro aqui de que o gasto pessoal foi 47,25, não é? 47,25. E qual esse não é o motivo Não. do parecer desfavorável, porque o quadro de pessoal ele não ultrapassou os 54%. Não, só essa dúvida que eu fiquei. Não, mas a dúvida é crucial, porque aqui no meu está que ele ultrapassou. Está no meu... Não. Mas todo mundo falou desfavorável aqui. Precatório. Tem um item. Vossa Excelência deve ter recebido o relatório. Tem um item. O problema é o precatório. Que houve sequestro de valores, mas com valor de pequena monta. Eu vou retirar para ver. Aqui o item é precatório, mas eu retiro para ver exatamente isso aí. Eu vou retirar. Ok, senhor presidente. Retirar de pauta o item 28 com reinclusão automática. Aí a gente vê direito o precatório. Vossa Excelência acha que é muito? Não, o valor que eu tenho aqui é de baixa monta, mas é preciso. Mas é bom dar uma olhada. Também a cidade, o orçamento é pequeno, né? Ok, retirado, portanto, com reinclusão automática o item 28. Agravo interposto pelo prefeito do município de Araraquara, responsável pelas contas de 2015, o recorrente inconformado com a multa, recorre. Preliminarmente conheço do agravo. Conhecido. No mérito, as razões não prosperam diante do reconhecido atraso na documentação. Voto pelo não provimento do agravo. Em discussão, votação, aprovado. Agora também o item 30, ex-prefeito de Altinópolis, irregular a prestação de contas. Recorre agora. Em preliminar, conhecido. No mérito, o apelo não merece prosperar. Inegável o esforço e dedicação das APMs, que trabalham para substituir a administração. Contudo, a instrução comprovou que foram contratados funcionários que não trabalham na escola. No caso concreto, restou patente que o Executivo utilizou-se por via indireta da contratação de mão de obra. Meu voto é pelo desprovimento, mantida a decisão. Em discussão, votação, aprovado. Item 31, ex-prefeito de Sudmenute. Prefeito, a sentença julgou ilegal o ato de admissão na função de controle de endemias no exercício de 2009 por prazo determinado. Em preliminar, conhecido. No mérito, não vejo como reformar a decisão. As razões apresentadas não afastam as impropriedades.
concernente à admissão temporária de servidor para exercício de função de agente, em contrariedade à legislação em vigor, pois não ocorreu surto endêmico descaracterizando a situação de emergência. Ademais, a reiteração da admissão temporária para a função descaracterizou também a transitoriedade que deve exigir esse tipo de contratação. Acompanho a casa e mantenho a decisão. Em discussão, votação, aprovado. 32, Fundação Regional da Educação de Avaré. Recurso ordinário interposto pela Fundação Regional de Avaré. Julgamento de irregularidade das contas de 2010. Em preliminar, conhecido. No mérito, apelo não comporta provimento, restou apurado comprovação de ausência e recolhimento de encargos sociais, isoladamente a falha já é suficiente para macular toda a conta, elevado déficit orçamentário. Apesar das providências adotadas pela Fundação, virando a regular, não alteram a constatação da função em princípio da anualidade. Voto pelo não provimento do recurso. Em discussão, votação, aprovado. Agora, o item 33. O item 33 é recurso ordinário de Ismael Freitas Calori, prefeito de Mariápolis, sentença que julgou irregular convite. Disponibilizei o voto, recebi hoje também memorial. Em preliminar, conhecido. No mérito, a decisão recorrida deve ser anulada. De fato, a prejudicial suscitada comporta acolhimento, pois, compulsando os autos, restou constatável que não houve fixação de prazo na forma do estabelecido. Voto, portanto, pela anulação da decisão, retornando ao relator singular. Em discussão, votação, aprovado. Encerrados os meus votos, passo agora ao conselheiro Sidney Beraldo. O item 34 cuida de contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura de Sorocaba e DSF, Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Limitada, para fornecimento de solução integral de gestão de cadastro mobiliário. O processo esteve na pauta de sessão de 14 de outubro de 2014, foi retirado em razão de pedido de vista formulado pelo Ministério Público de Contas. A instrução mostrou-se dividida. Nos termos do relatório e voto disponibilizados, acompanha a SDG. Afasta a alegada ocorrência de desrespeito à súmula 22, porquanto a redação do item A, anexo 5º, do edital não evidencia que o atestado reclamado para a pontuação para a proposta técnica seja o mesmo exigido para os fins de habilitação. Apesar de não se revelar pertinente, a exigência de recibo de recolhimento de taxa de retirada do edital como condição para a participação de licitação, valor cobrado de R$ 50, não ultrapassou os limites da razoabilidade, não sendo possível se afirmar que a previsão tenha constituído fator de efetiva restrição à participação de interessados. Entendo, ademais, na esteira de precedentes desta Casa, que a exigência de experiência anterior em atividade específica, excepcionalmente, pode ser considerada necessária devido à natureza e especificidade do objeto que não permitiam exigir requisitos outros, que não aqueles diretamente relacionados com a que se executaria. Sobre a aventada aglutinação, consistente na inclusão de campanha publicitária no escopo do objeto, acolho os argumentos expedidos pela Prefeitura, evidenciados pelos documentos trazidos aos autos, de que não se tratava de uma efetiva campanha publicitária, mas de serviço de divulgação simplificado do novo sistema para que os contribuintes, escritórios de contabilidade e empresa pudessem utilizar os novos procedimentos para a constituição das empresas. Considero também aceitáveis as justificativas acerca da definição do valor de referência contido no edital, uma vez que houve pesquisa prévia de preços junto a duas empresas, sendo ainda obtido, em momento anterior ao do julgamento, da proposta de preços, orçamento de uma terceira empresa.
Saliento por derradeiro que o sistema objeto do contrato em análise foi denominado empresa @fácil e sua operacionalização ocasionou significativa redução do termo de abertura de empresa de inscrição municipal, de 120 dias para aproximadamente 10 dias, tendo sido a iniciativa contemplada com inúmeras premiações ligadas à área de desburocratização e gestão. Diante de todo o exposto, voto pela regularidade da licitação e do contrato em exame, com advertência e recomendações anotadas no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. Agora, em conjunto, senhor presidente, os itens 35 e 36. Ok. Os referidos itens versam sobre contrato precedido de pregão presencial celebrado entre a Prefeitura de Santo Antônio do Aracanguá e a Verocheque Refeições Limitada para a prestação de serviço de gerenciamento de cartão de alimentação. Versam também sobre a representação apresentada pela Planinvest Administração de Serviços Limitada contra o índice de endividamento adotado no edital 080. Acompanho a instrução unânime favorável e voto pela regularidade da licitação e pela improcedência da representação. Em discussão, votação aprovada. Item 37 já Foi. relatado, retirado de pauta. Item 38. Contrato celebrado com dispensa de licitação entre a Prefeitura de Itaquaquecetuba e Alto Posto de Serviço JBL Limitada. Nos termos do relatório e votos disponibilizados, entendo que a Prefeitura conseguiu justificar a dispensa de licitação, comprovando que adotou a tempo as providências devidas com vista à realização de procedimento licitatório, que acabou suspenso, entretanto, em razão de liminar obtida por uma das licitantes. Os preços contratados mostraram-se compatíveis com a média apurada pela ANP da região. A execução do contrato, entretanto, restou comprometida, na medida em que foram efetuadas aquisições com preços distintos e superiores aos estipulados. Diante do exposto, voto pela regularidade da dispensa de licitação e do contrato, mas pela irregularidade da execução contratual, com aplicação de multa de 160 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação aprovada. Item 39, cuida de contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura de Guarulhos e a Socicam, Administração, Projetos e Representações Limitada, para serviços de limpeza, vigilância, manutenção civil, elétrica, hidráulica e manutenção tecnológica da informação dos terminais urbanos do município. A ausência de orçamento detalhado e a indevida aglutinação do objeto comprometeram a competitividade do certame, traduzida na participação de apenas uma licitante. Acompanho a instrução dos autos, voto pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa ao responsável de 500 UFESPs, já que o contrato é de R$13.425.000. Em discussão, votação aprovada. Item 40 versa sobre o contrato e pregão precedido e contrato precedido de pregão presencial celebrado entre a Prefeitura de Mirante do Paranapanema e José Carlos Denadá e Companhia Limitada para fornecimento de combustíveis, graxas, filtros, lubrificantes e derivados. Acompanho a instrução unânime desfavorável no sentido de que a falta de publicação do edital em jornal diário de grande circulação no Estado comprometeu a ampla participação de interessados e a obtenção de preços mais vantajosos à administração, já que, além do fornecimento de combustíveis, o contrato englobava outros produtos, como graxa, filtros e lubrificantes, tendo comparecido apenas uma proponente por lote colocado em disputa. Ademais, a própria contabilidade dos valores contratados com aqueles praticados no mercado não restou cabalmente demonstrada, na medida em que o valor pactuado da gasolina foi de 2,67 por litro, ao passo que o
menor preço, então, encontrado, advindo na pesquisa que a própria município se valeu, representava 2,60 por litro. À vista disso, voto pela irregularidade da licitação e do contrato em exame, com aplicação de multa ao responsável de 160 UFESPs. Em discussão, votação, aprovado. Item 41 trata de contrato precedido de pregão eletrônico celebrado entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e a Tema Parque Limitada do Brasil Limitada EPP, para elaboração de projeto executivo, fornecimento e execução de equipamentos de decoração temática para a Cidade da Criança, Parque Educativo, incluídos projetos de acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência, a inadequação da modalidade licitatória escolhida, a insuficiente pesquisa de preços e a aglutinação de objetos distintos não autorizam o juízo favorável da matéria. Assim, voto pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa de 300 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação, aprovado. Tem 42 em exame, contrato precedido de pregão presencial celebrado entre a Prefeitura de Sumaré e a Credicar Locadora de Veículos Limitada para a alocação de veículos. A adoção como critério de julgamento do menor preço global mostrou-se equivocada, já que o objeto englobava 28 veículos de diferentes tipos, tais como de passeio, caminhão, ônibus, furgão e van. Restaram comprometidos, assim, os princípios da economicidade e da competitividade. Acompanho a instrução dos autos e voto pela irregularidade da matéria e com aplicação de multa de 300 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação, aprovado. Item 43 versa sobre termos aditivos ao contrato de concessão celebrado entre a Prefeitura de Mineiros do Tietê e a Sanesciste, Saneamento e Meio Ambiente S.A., que tem por objeto a concessão de serviço referência à operação do sistema de água e que foi julgado irregular por esta Corte. Por meio do termo aditivo, todos os direitos, responsabilidade e obrigações do contrato são transferidos às empresas Latam Water Participação Limitada e Águas de Mineiros do Tietê Limitada. Não obstante as justificativas apresentadas, o termo aditivo decorre de atos já condenados, o que contaminam por aplicação do princípio da acessoriedade. Voto, portanto, pela irregularidade do instrumento em exame. Em discussão, votação, aprovado. Item 44 trata de contrato precedido de concorrência celebrado pela SEMASA, Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, e a Enorsul, Emissão Norte-Sul Serviços e Saneamento Limitada, tendo por objeto a prestação de serviços técnicos de engenharia para estudo, projeto e implantação de subsetores de válvulas redutoras de pressão e ou de distritos de medição e controle, visando a redução de perdas reais. Conforme ressaltei o relatório e voto Conforme ressaltei no relatório e votos encaminhados à instrução, mostra-se dividida. Acompanha, entretanto, a unidade de engenharia e a chefia da TJ, diante da inexistência de embasamento técnico a justificar a exigência de atestados de desempenho anterior em sistemas de abastecimento com porte mínimo de 80 mil ligações, que acabou por privilegiar empresas de grande porte. Voto, portanto, pela irregularidade da licitação e do decorrente contrato, com aplicação de multa ao responsável de 300 UFESPs. Em discussão, votação, aprovado. O item 45 cuida de comprovação de aplicação de recursos públicos transferidos por meio de subvenção no exercício de 2007 pela Prefeitura de Montemor
e Associação Hospital Sagrado Coração de Jesus. Não obstante as falhas apontadas, a finalidade do repasse foi alcançada e a comprovação dos gastos realizados. Voto assim pela regularidade da prestação de contas efetuada, com as advertências e recomendações assinaladas. Em discussão, votação aprovada. Item 46 trata de comprovação de aplicação de recursos públicos transferidos no exercício 2007 pela Prefeitura de Osasco, a Eco Esportes Internacional Limitada, em decorrência de convênio celebrado para desenvolvimento de futebol masculino. A entidade não apresentou a prestação de contas, tendo sido a quantia repassada inscrita pela Prefeitura na dívida ativa. Voto, portanto, pela irregularidade das prestações de contas, com aplicação de multa de 200 UFESP ao responsável pela entidade. Em discussão, votação aprovada. Agora, em conjunto, senhor presidente, relato os itens 47 e 48. Ok. Os referidos itens versam sobre comprovação de aplicação de recursos públicos transferidos no exercício 2006-2007 em decorrência de contrato de gestão celebrado entre a Prefeitura de Nova Odessa e a Associação Pró-Saúde de Nova Odessa, para ações e serviços de saúde no Hospital Maternidade Municipal de Nova Odessa, ambulatório de especialidades e central de ambulâncias, e que foi julgado irregular por esta Corte. A instrução também é desfavorável, foram constatadas graves irregularidades envolvendo processos de compra fraudados e utilização de materiais e de serviços de funcionários com proveito do ex-coordenador de saúde do município. Voto assim pela irregularidade das prestações de contas, com a condenação das entidades de devolução das quantias de R$ 60.050 e R$ 96.889,16, aplicadas com desvio de finalidades e proibição de novos recebimentos até que se regularize sua situação perante esta Corte. Voto assim com relação ao item, voto ainda com relação ao item 48, pela aplicação de multa ao responsável de 300 UFESPs. Proponho ainda o encaminhamento de cópia desta decisão ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação aprovada. Item 49, em exame, contas da Câmara Municipal de São João de Iracema, referência ao exercício 2013. A instrução unânime favorável, os limites constitucionais e legais foram observados, a execução orçamentária mostrou-se equilibrada. Voto assim pela regularidade das presentes contas, com as ressalvas assinaladas. Em discussão, votação aprovada. O item 50, solicito a retirada de pauta com retorno ao meu gabinete, senhor presidente. Ok. Item 51, trata-se das contas da Câmara Municipal de Barretos, referente ao exercício 2013. Acompanho a instrução desfavorável. Pesa sobre as contas em questão a reincidência no que respeita ao excessivo número de cargos em comissão, apontadas em propriedades nas contas de 2008. Foi ela, inclusive, um dos motivos da reprovação das contas de 2012. Ademais, também o cálculo para a aplicação do teto constitucional deve ser revisto, de modo a se adequar aos parâmetros constitucionais e jurisprudenciais do Tribunal de Contas, dos nossos tribunais e desta Corte. Voto assim pela irregularidade das contas em análise. Em discussão, votação aprovada. Item 52, também solicito a retirada de pauta com retorno ao meu gabinete. Ok. Item 53 diz respeito às contas da Prefeitura de Cubatão. O município aplicou apenas 92,23% dos recursos do Fundeb e não repassou a parte patronal da contribuição previdenciária ao Funprev nos meses de outubro a dezembro de 2013. Acompanho a instrução dos autos, voto pela emissão de parecer desfavorável às contas em questão, com as advertências assinaladas
incluída diante da regressão constatada no índice de IDEB da 8ª série no 9º ano, a necessidade de adoção por parte da Prefeitura e medidas que tragam melhorias à qualidade do ensino, que será verificado pela fiscalização nas próximas inspeções in loco. Em discussão, votação aprovada. O item 54 também solicita a retirada de pauta com retorno ao gabinete. Muito bem. Está fácil votar contas nesse final de ano. Muito fácil. O item 55 cuida das contas da Prefeitura de Caieiras. A matéria esteve em pauta na sessão de 29 de setembro passado e dela foi retirada em razão do pedido de vista formulado pelo substituto conselheiro Sami Wurman. Relembro que recai sobre as contas em questão o fato de que, muito embora a Prefeitura tenha pago a maioria dos saldos restos a pagar do Fundeb até 31 de março de 2014, o fez com outras fontes de recurso, já que o saldo existente na conta era insuficiente para tanto. Não obstante a falha havida no controle da conta vinculada do Fundeb, entendo que os pagamentos efetuados a esse título, ainda que com outros recursos, não podem ser desconsiderados. Com este cálculo, resta comprovada a aplicação de 99,56% do total dos recursos do Fundeb, percentual que, de acordo com precedentes desta Corte, não se mostra suficiente para a reprovação das contas, devendo, entretanto, a Prefeitura depositar a quantia de R$ 79.733,02 em conta vinculada e aplicá-la efetivamente no ensino no exercício imediatamente posterior à publicação do trânsito em julgado desse parecer. Diante disso, reitero meu voto pela emissão de parecer favorável com as advertências assinaladas, incluída diante da regressão constatada no índice do IDEB, 4ª série, 5º ano, a necessidade de adoção por parte da Prefeitura de medidas que tragam melhorias à qualidade do ensino, o que será verificado pela fiscalização nas próximas inspeções. Ouço agora com atenção a eminente substituta conselheira doutora Silvia Monteiro. Eu acompanho o relator. Ok. Em discussão, continua em discussão, em votação aprovada. Favorável. Bem. O item 56 também retiro de pauta com retorno ao gabinete. Ok, é regimental. Item 57 versa sobre recurso ordinário interposto por Lucilene Cabreira Garcia Marsola, prefeita do município de Macedônia, em face de sentença que julgou ilegais as contratações por tempo determinado de um coordenador professor, um engenheiro ambiental, um monitor estagiário, um nutricionista, um professor de educação física, realizado no exercício 2013 e aplicou 200 UFESPs de multa ao responsável. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O relator conhecido. No mérito, as 5 contratações por tempo determinado foram realizadas com o objetivo de substituir servidora efetiva afastada por motivo de licença maternidade, atender a convênio firmado com a Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Projeto Esporte Social, e devido à inserção do município no programa Município Verde e Azul, de iniciativa da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Assim, considerando a transitoriedade das situações em apreço, voto pelo provimento do recurso em exame para o fim de serem julgadas regulares as contratações em questão e cancelada em decorrência a multa aplicada ao responsável. Em discussão, votação aprovada. Item 58, em exame recurso ordinário, interposto por Flávio de Lima, ex-prefeito do município de Guapiara, em face da sentença que julgou irregular a prestação de contas apresentada pelo Serviço de Obras Sociais SOS de Apiaí, em decorrência de recursos
repassados por aquela prefeitura e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. Fiquei com uma dúvida aqui, o prefeito de Guapiara, o SOS de Apiaí, deve ser. Eu creio, eu não sei do assunto, não domino o assunto, mas eu creio que deve ser Santa Casa ou alguma entidade, porque são duas cidades muito próximas. Perto não. Você deveria fazer acordo com Capão Bonito, mas eu não sei. Não sei se é Serviço de Obras Sociais, se é... Não é Santa Casa. Não é Santa Casa, não. Não, é SOS, né? É. Eu só tenho dúvida com relação a Guapiara, que é o município de Guapiara, e se a SOS é de Apiaí. É de Apiaí. Creio que é de Apiaí. É de Apiaí. Então, em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece. No mérito, ainda que as razões apresentadas não se mostrem suficientes para alterar juízo de irregularidade da matéria, entendo que, diante do reduzido valor do repasse, cerca de R$ 85 mil, a multa aplicada ao responsável pode ser cancelada. Voto, assim, pelo provimento parcial do recurso, tão somente para o fim de excluir a multa aplicada ao recorrente, mantida no mais a decisão impugnada. Em discussão, votação aprovada. Item 59, versa sobre recurso ordinário interposto pelo município da Estância Hidromineral de Ibirá e pelo prefeito, à época, Nivaldo Domingos Negrão, em face da decisão que julgou irregulares 35 contratações de professores por tempo determinado, realizadas no exercício 2012, em razão da não demonstração da situação fática da anormalidade que justificaria a medida, e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. Em discussão, votação aprovada. Pelo conhecimento. No mérito, no mérito, eu entendo que a documentação anexada aos autos demonstram que 17 contratações temporárias estão devidamente justificadas. Voto assim pelo provimento parcial do recurso, para o fim de considerar regulares as admissões apontadas e excluir a multa aplicada ao responsável. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 60 a 62 e o item 64. Ok. Referidos itens tratam de recursos ordinários. Nos itens 60 e 61, interpostos por José Roberto Rebelato, ex-prefeito municipal de Bilac, em face de sentença que julgou irregulares as licitações na modalidade de convite e os respectivos contratos e termo aditivo, ambos celebrados pela Oicos Assessoria em Planejamento Ambiental, SC Limitada. O item 62, interposto pela Prefeitura de Atibaia e pelo ex-prefeito José Bernardo Denig, em face de sentença que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado com a construtora Project Limitada e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. O item 64, interposto por Emilson Couras da Silva, ex-prefeito do município de Apiaí, em virtude de sentença que julgou irregular a prestação de contas apresentadas pela APM da Escola Estadual Professora Ambrosina de Oliveira Matos, relativa a recursos repassados por aquela prefeitura no exercício 2012. Respectivos relatórios previamente disponibilizados em preliminar, pressupostos em termos de voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não se mostram suficientes para reverter o juízo na irregularidade das matérias em exame. Acompanho a instrução dos autos e voto pelo desprovimento dos recursos mencionados, mantidas em todos os seus termos as decisões impugnadas. Em discussão, votação aprovada. Agora o item 63, que versa sobre recurso ordinário interposto por Henrique Bife, prefeito de Ouro Verde, em face de decisão que julgou ilegal o ato de admissão de médica no exercício 2012 em razão de acúmulo de funções sem comprovação da compatibilidade de horários e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, ainda que as razões apresentadas não se mostrem suficientes para alterar o juízo de irregularidade da matéria,
Entendo que, se tratando de uma única contratação, a multa aplicada ao responsável pode ser cancelada. Voto assim pelo provimento parcial do recurso, tão somente para o fim de excluir a multa aplicada ao recorrente. Mantida, no mais, a decisão impugnada. Em discussão, votação aprovada. A 64 foi. Agora, a palavra à conselheira Silvia Monteiro, item 65 e seguintes. Presidente, peço licença aqui para fazer uma pequena inversão na pauta, passando a relatar em conjunto os itens 65 a 68 e 71 a 85, que são todos matéria contratual. E, a seguir, a 68 e 71 a 85. 71 a 85, tá ok. São todas matéria. E, a seguir, eu relatarei os itens faltantes, que é 69 e 70. Tá bom. Aqui relato os itens 65 a 68 e 71 a 85, com votos individualizados, exceto nos itens 65 a 68, que tramitam com representações, e nos itens 74 e 75 da Prefeitura de Jundiaí, que são contratos de uma mesma licitação. São a concorrência pública para firmar parceria público-privada na modalidade administrativa entre a Prefeitura de São Carlos e a empresa de propósito específico São Carlos Ambiental, e também a representação da empresa Helena e Fonseca Construtécnica, Sociedade Anônima. A tomada de preços da Prefeitura de Rio Claro e o contrato com a empresa MB Engenharia e Meio Ambiente, bem como a representação da empresa DPC Coletora de Limpeza Limitada. A dispensa de licitação e contrato da Prefeitura de Osasco com a Associação Holística Núcleo da Terra. A concorrência e o contrato da Prefeitura de Jacareí e a empresa Sérgio Porto Engenharia Limitada. A inexigibilidade de licitação e contrato da Prefeitura de Americana e a empresa Dacom Tecnologia e Sistema de Informática. A inexigibilidade de contratos da Prefeitura de Jundiaí com a empresa Mindlab do Brasil. Os termos de aditamento do contrato da Prefeitura de São José do Rio Preto com a empresa Orcs Construção, objetivando acréscimos e prorrogação do prazo contratual. Os termos de aditamento da Prefeitura de Ribeirão Pires e a empresa Cerqueira Torres, objetivando acréscimos e prorrogação do prazo. Termos aditivos de prorrogação de prazo da Prefeitura de Sorocaba e a empresa Prática e Service Terceirizados. A dispensa de licitação, o contrato e termos aditivos da Prefeitura de Matão e a empresa Leão e Leão. A inexigibilidade de licitação e contrato da Prefeitura de Jandira e a empresa Edacom Tecnologia de Sistemas. A inexigibilidade de licitação e contrato da Prefeitura de São Luís de Paraitinga com o artista plástico Kleber Bueno de Camargo Souza. A contratação direta do advogado senhor José Alves Filho pela Prefeitura de Mirante do Paranapanema. A contratação sem licitação da Prefeitura de São Caetano do Sul com a empresa TB Serviços, Transportes, Limpeza, Gerenciamento e Recursos Humanos Sociedade Anônima. A dispensa de licitação e contrato da urbanizadora municipal de São José dos Campos com a empresa Cavo Serviços e Saneamento S.A. A concorrência e contrato da Prefeitura de São Sebastião com Luxo Engenharia. Esses são os relatórios resumidos, né? Passo aos votos. Aqui os atos em julgamento foram analisados pelos órgãos técnicos da Casa, pela SDG e pela MPC, que se manifestaram na mesma linha de entendimento, com algumas poucas exceções em que a instrução ficou dividida. Assim, para as situações em que as falhas apontadas foram bem justificadas, voto pela regularidade da matéria nos itens 66, 71 a 78 e o item 84. E pela procedência da representação no item 65. E pelo conhecimento da execução contratual no item 78, sem prejuízo da recomendação consignada neste item. Por outro lado,
Por não terem sido afastadas as máculas verificadas, acolho os posicionamentos desfavoráveis da instrução e voto pela procedência parcial no item 67, pelo julgamento de irregularidade nos itens 68, 79 a 83 e no item 85, que também voto pelo conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivo. E aí, ainda com aplicação de multa ao senhor Adalto Aparecido Scardelli, de 200 UFESPs, ao senhor Eduardo Quezada Piazalunga, de 170 UFESPs, e aos senhores Paulo Nunes Pinheiro e Francisco Macei Neto, multa individualizada de 200 UFESPs, com destaque para as providências consignadas nos itens correspondentes. É como voto. Em discussão, a multa é em que item, só para saber? A multa é Adalto Aparecido no item 79. 79. O item 79 tem... O outro, 82. 79. E a outra, no 83. Tá, 82 e 83, que tem a multa, né? Isso. É a mesma multa. O mesmo valor, né? É, isso. Ok. Continua em discussão, em votação, aprovado. Agora peço para relatar os itens 69 e 70, com votos individualizados. Ok. Aqui são o convênio e o termo aditivo da Prefeitura de Piracicaba com a Associação dos Fornecedores de Cana do município e o convênio da Prefeitura de Sorocaba com o Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil, todos com a finalidade de integrar unidades hospitalares ao SUS. A assessoria técnica e chefia de ATJ se posicionaram pela boa ordem dos atos e o MPC obteve vistas dos autos. Esse é o relatório. Voto aqui as questões apontadas na instrução foram satisfatoriamente justificadas, restando, porém, consignadas em ambos os votos recomendações que devem ser atendidas pelas prefeituras, mas que não impedem o juízo favorável no julgamento. Assim, eu acolho as manifestações de ATJ e de sua chefia e proponho o julgamento de regularidade dos atos. Em discussão, votação, aprovado. Agora eu peço para relatar em conjunto os itens 86 e 87 com votos individualizados. Ok. São prestações de contas de repasse ao terceiro setor da Prefeitura de São Bernardo do Campo com a Fundação de Apoio à Faculdade de Educação e da Prefeitura de Vinhedo com o Hospital da Santa Casa de Vinhedo. Nada foi questionado no primeiro caso. No segundo caso, das questões destacadas pela fiscalização, a mais relevante estaria na ausência do parecer conclusivo que foi carreado aos autos durante o prazo para apresentação de justificativa. Concluindo, porém, a ATJ e chefia de ATJ pela irregularidade da matéria. O MPC obteve vista dos autos. Esse é o relatório. Voto. Em relação à prestação de contas do convênio da Prefeitura de Piracicaba, não há óbice ao juízo favorável. Em relação à prestação de contas do convênio da Prefeitura de Vinhedo com a Santa Casa do município, destaco que o parecer conclusivo foi apresentado ao processo sem questionamentos da correspondente prestação de contas. E, sendo assim, em razão de não restar evidenciada a irregularidade material na consecução do objeto conveniado, deixo de acompanhar as posições adotadas pelos órgãos técnicos da Casa. Desse modo, eu voto pelo julgamento de regularidade das prestações de contas. Em discussão, votação, aprovada. Agora, peço para relatar em conjunto também os itens 88 e 89 com votos individualizados, presidente. Ok. São prestações de contas da Câmara de Buritizal, do ano de 2014, e da Câmara de Rafar, do ano de 2013. Os órgãos atenderam todos os limites constitucionais referentes ao limite máximo para as despesas totais do Poder Legislativo, da folha de pagamento e das despesas com o pessoal. As assessorias técnicas e chefia de ATJ, bem como a MPC, manifestaram-se pela boa ordem das contas apresentadas, sem prejuízo de recomendações. É o relatório. Eu vou acolher os entendimentos favoráveis externados nos autos e voto pelo julgamento de regularidade com ressalva das contas apresentadas
com destaque para as recomendações consignadas em ambos os casos. Em discussão, votação, aprovado. Presidente, peço a retirada de pauta com retorno ao gabinete do item 91 e relato em conjunto os itens 90 e 92, com votos individualizados. Retirar o 91 e relato 90 e 92. Correto. É isso. São contas anuais de 2013 da Prefeitura de Promissão e da Prefeitura de São Sebastião. A instrução, exceto por SDG, no primeiro caso, foi no sentido do parecer desfavorável. É o relatório e passo aos votos. No caso das contas da Prefeitura de Promissão, houve a questão de excesso do limite de despesa com pessoal. Porém, diante da opinião externada pela assessoria técnica da Casa de que as contas se mostraram equilibradas no exercício, e especialmente por ter o setor de cálculo da assessoria técnica atestado a recondução do gasto de pessoal no exercício seguinte, e ainda pela origem ter anunciado medidas corretivas para as falhas formais, eu vou acolher o posicionamento da SDG, sem prejuízo da advertência quanto ao alto índice de abertura de créditos adicionais. No caso de São Sebastião, embora tenha observado os índices legais e constitucionais, eu vou acolher os entendimentos da instrução em razão de haver gravidade nas falhas verificadas. A Prefeitura de São Sebastião apresentou desequilíbrio orçamentário e financeiro, elevado percentual de alterações orçamentárias, ausência de pagamento de precatórios, desordem na contabilidade que não favorece a confiabilidade dos dados oferecidos pelo órgão, a situação irregular do provimento de cargos em comissão e o pagamento de horas extras desprovidas da real necessidade e em quantidades que excedem a indicação legal. Assim, opino pelo parecer favorável do item 90 e pelo parecer desfavorável do item 92, com as providências constantes nos votos individualizados. Em discussão, votação, aprovado o voto da senhora relatora. Agora peço para relatar em conjunto, com votos individualizados, itens 93 a 96. Ok. São todos recursos ordinários. São recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Ourinhos, pelo senhor José Alcides Rossati, prefeito à época do município de Luiz Antônio, pela Prefeitura de Rancharia e pela Prefeitura de Osasco. No primeiro caso, o apelo foi interposto em face da sentença que julgou irregulares os atos de admissão por prazo determinado do exercício de 2008. No segundo caso, o prefeito recorre da decisão que julgou irregular a prestação de contas de repasse públicos de 2009. No terceiro caso, o recurso ataca a sentença singular que negou registro aos atos de admissão temporária no ano de 2010. E, no último item, é interposto em face da decisão que julgou irregular parte das despesas apresentadas na prestação de contas de repasse ao terceiro setor no ano de 2012. É o relatório. Em voto preliminar, sou pelo conhecimento de todos os recursos ordinários. A senhora relatora conhecido. No mérito, no item 93, o apelo de Ourinhos não logrou êxito em reverter os motivos da decisão recorrida. Assim, eu voto pelo não provimento desse recurso ordinário. E voto pelo provimento parcial nos itens 94 e 95, nos termos dos respectivos votos individualizados. E ainda voto pelo provimento total no caso do item 96, em razão de considerar que o recurso apresentou fundamentos para reverter a sentença singular. Em discussão, votação, aprovado o voto da senhora relatora. Encerramos a nossa pauta. Consulta a doutora Letícia, representante do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Não, excelência, obrigada. Ok. Não há mais processo. Bom dia. Está encerrada a presente sessão.
Marlene, você conhece ninguém importante lá?